Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário. Inscreva-se agora mesmo, ative também o sininho para receber a notificação das nossas aulas. Aqui na descrição do vídeo você encontra o nosso site cienciaexata.com, onde você encontra os cursos de português. Entre também no nosso grupo de WhatsApp para você ter acesso às aulas gratuitas também. Vamos lá! Sesgranrio questão de nível médio. No trecho, metade das chuvas na região é resultado da umidade produzida pela evapotranspiração. Você observa que é escrito com C cedilha. A transpiração das árvores. A palavra destacada é derivada do verbo transpirar. Então, do verbo transpirar tem o substantivo transpiração, com acréscimo do sufixo são. O grupo em que todos os verbos também formam substantivos pelo acréscimo do sufixo são é. Então, nós temos a possibilidade de escrever com C cedilha e também com dois S's. Em qual alternativa todas as palavras são grafadas com C cedilha? Aí eu já trago uma dica bem interessante para ortografia. Você já ouviu falar em dedinho TT? Dedinho TT? Vou explicar um pouco sobre eles agora. Olha aqui, os nomes originados dos verbos, quando fala nome aqui pode ser um adjetivo, um substantivo, derivados do der, dir, mir, ter, tir, são grafados com dois S's. Então, quando esse nome deriva desses verbos aqui, aí você vai se lembrar do dedim, TT. Que é dedim, TT? É quando você vai usar dois S's. Dedim, TT, SS. Tirou um tempo? Memorizou? Então, quando terminam em dedim, TT, SS, a terminação der, então, por exemplo, exceder, vem excesso. Conceder, terminou em der de novo, aí virou o quê? Concessão, olha aqui, terminou em der, aí vai virar dois S's. Proceder, processo. Progredir, progresso, progressão, agressor, agressão, agressivo. Então, essa regra aqui ela é muito boa. Ela vai ajudar bastante. Não vai resolver todos os seus problemas, mas 99% pelo menos. Terminou em mir, também recebe dois S's. Imprimir, impressão. Deprimir, depressão. Comprimir, compressa. Olha aqui, dois S's. Agora terminou em ter, prometer, promessa, intrometer, intromissão, remeter, remessa. Aí você vai se lembrar de quê? Do dedim, TTSS. Dedim, TTSS. Então, der, dir, mir, ter, tir, aí você vai acrescentar SS. Demitir, olha aqui, terminou em tir. Demissão, discutir, discussão. Certo? Então, até aqui está ok. Agora, as palavras que não perdem as terminações acima, quais são elas? Dedim, TT, SS. Então, as palavras que continuam com as terminações der, dir, mir, ter, tir, aí já vai ocorrer o quê? Elas vão receber o C cedilha. Então, eu tirei esse SS aqui. Elas vão receber o C cedilha. Deter virou o quê? Detenção. Olha, o T continuou, então recebe o C cedilha. Conter, olha aqui, aí virou o C cedilha. Remir, remissão. Continuou aqui também. Vamos grifar, circular aqui. Então, o dedim, TT, SS, quando eles perdem, eles não continuam na palavra. Exceder, perdeu o D e virou o excesso. Agora, se continuarem na palavra, é C cedilha. Deter, olha aqui, o T não ficou? Detenção. Conter, contenção. Remir, remissão. Memorizou? Pegou? Olha, atenção aqui o alto-falante. Fique esperto. Então, tem questão sobre ortografia, você já vai observar. Quando o verbo termina em der, dir, mer, mir ou ter, tir, como você já observa aqui, como acabei de falar, você já sabe. Olha, este verbo, então, será grafado com dois S's ou um S. Então, aqui já facilitou bastante.
Com o dedinho TT, você já gabaritou a questão, não é isso? Ah, não, ceder, eu tenho o quê? Ah, se termina em dedinho TT, eu grafo com 2 S's. Então, o correto é cessão com 2 S's. Repercutir, aí você já vem aqui e coloca o quê? Repercussão. Então, já facilitou bastante. A única que não tem dedinho TT é o gabarito da questão. Evaporar, evaporação com C cedilha, inserção com C cedilha, e aqui eu tenho o que também? Preservação com C cedilha. Então, só o dedinho TT vai resolver o seu problema para você que vai fazer prova e que vai se deparar com a questão sobre ortografia? Não. A melhor maneira é ler bastante, resolver muitas questões para você se acostumar com determinadas palavras e na hora da prova conseguir gabaritar as questões. Então, eu já vi conceder, se ceder é cessão com 2 S's, concessão também com 2 S's, poluição é com quê? Poluição é com C cedilha, como vocês conseguem observar. Transgredir, dedinho TT, 2 S's, 2 S's. Conceder, concessão também. Renovação com C cedilha, devastação com C cedilha, mas aqui eu tenho dedinho TT, que admissão é com 2 S's. Transmissão, 2 S's, permissão, 2 S's, e introdução com C cedilha. Show de bola? Memorizou o dedinho TT? Anote aí no seu caderno. Próxima questão, contemplando o que? Colocação pronominal. Tem colocação pronominal? Você que assiste às minhas aulas já conhece o que? Enéas 4P's. São as palavras atrativas que levam à ocorrência da próclise. Primeiro, próclise, o pronome vem antes do verbo. Mesóclise, o pronome vem no meio do verbo. Fácil. Só se você tiver um verbo no futuro que você vai usar mesóclise. E ênclise, o pronome vem no fim, ou seja, vem depois do verbo. Aí o que as bancas mais cobram? A próclise. Ou seja, memorize o Enéas 4P's, vou explicar para vocês agora o Enéas 4P's. Tem Enéas 4P's, o pronome vem perto do Enéas 4P's e vem antes do verbo, então eu tenho uma próclise. O que as bancas mais cobram? Próclise. Próclise é o quê? Quando o pronome oblíquo átono vem antes do verbo. Quais são esses pronomes oblíquos átonos? Me, te, se, nos, vos. Esses daqui você pode usar tanto com verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Temos também o, a e suas variações. Quando eu falo suas variações, pode ser os, as, lo, lá, los, las. Se o verbo terminar em som nasal, no, na, nos e nas. E também temos lhe ou lhes, que serão os objetos indiretos. Serão complementos verbais dos VTI, os verbos transitivos indiretos, correto? O que as bancas mais cobram, como eu disse? Próclise, quando o pronome vem antes do verbo. Então, lembre-se disso daqui. Aí eu criei o quê? O Enéas 4P's. Enéas 4P's, tínhamos um candidato à presidência da República, que ele tinha pouquíssimos segundos, então ele só falava, meu nome é Enéas, ou seja, o Enéas só falava 4 palavras, então por isso criei Enéas 4P's. O que é o Enéas 4P's? Então aqui são as palavras atrativas que vão levar à ocorrência de próclise, ou seja, o pronome oblíquo átono virá perto dessas palavras e antes dos verbos. Em, ou seja, com a preposição em, seguida de verbo no gerúndio. Se eu disser em se tratando de matérias, gosto muito de português. Negativas vão aparecer as palavras não, pode ser que apareça também nunca, ou então jamais. Apareceram estas palavras, você já sabe. Pronome oblíquo átono vem perto delas e antes do verbo. Não me interessa, por exemplo. Frases exclamativas, por exemplo, se eu disser que Deus o acompanhe, por exemplo, então, acompanhar é o verbo, que Deus o acompanhe. Acompanhar é o verbo, então aqui estou desejando alguma coisa, frase exclamativa. Pronome oblíquo átono veio antes do verbo. Advérbios, as bancas cobram muito, fique atento, ou seja, se tem um advérbio, o pronome oblíquo átono virá perto dele e antes do
verbo. Ainda, ou então, se eu disser não ouvi, por exemplo, ainda o conheci, ainda não o conheci. Então, aqui, apareceu o advérbio, você já sabe. Também palavra atrativa, correto? Infelizmente, o vi, se eu disser aqui. Infelizmente é o quê? Um advérbio, não é isso? Infelizmente, o vi. Então, vem antes do verbo e o pronome oblíquo átono e vem perto do advérbio, que é uma palavra atrativa. As orações subordinativas, principalmente o quando, se eu disser quando o conheci ou quando conheci o. Quando o conheci. Por quê? Aqui eu tenho uma conjunção subordinativa. As conjunções subordinativas, elas vão atrair o pronome oblíquo átono para perto delas e ele virá antes do verbo. Agora vem os 4 P's. Pronome interrogativo, quando vai fazer uma pergunta. Os pronomes relativos, que as bancas cobram bastante também, principalmente o que? Apareceu o que? Pronome relativo, vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dele, nós teremos um caso de próclise. Os pronomes indefinidos, que as bancas cobram bastante também. Todo ou toda, por exemplo, né? Certa, alguma, quem também pode ser, nenhuma. Apareceu aqui pronome indefinido, você já sabe. Também palavra atrativa, pronome oblíquo átono vem perto dela e antes do verbo. E também os pronomes demonstrativos. Esse, aquele, aquela, aquilo, isso. Então, apareceram aqui os 4 P's, memorize-os. Pronome interrogativo, relativo, indefinido, demonstrativo. O pronome oblíquo átono virá perto dele e nós teremos obrigatoriamente um caso de próclise. Enéas 4 P's. Não se inicia a frase com os pronomes oblíquos átonos. Lembre-se disso aqui também, que às vezes as bancas cobram. Não pode iniciar a frase com os pronomes oblíquos átonos. Memorizou o Enéas 4 P's? O pronome oblíquo átono está empregado de acordo com o que prevê a norma padrão, a variedade formal da norma padrão da língua em. Eu preciso da correta. Simples assim. Poucos dar-lhe-ia. Vou marcar aqui primeiramente os pronomes oblíquos átonos. Olha, se já tem no meio do verbo, você observa. É verbo no futuro. Se for verbo no futuro, já ficou mais fácil. Usarei a mesóclise. Sempre? Não sei, veremos já. Primeiro ponto, eu já venho e elimino a alternativa porque eu não inicio frase com os pronomes oblíquos átonos. Aquela história, te amo, não existe, não pode. Não inicio frase com os pronomes oblíquos átonos. Aqui, dariam, aí você observa aqui. Dariam é futuro do pretérito. Então aqui a mesóclise está correta? Errado. Tá vendo que o português não é exato? Por quê? Porque aqui eu tenho um P de Enéas 4 P's. Pronome indefinido vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dele e ele virá antes do verbo. Poucos lhe dariam seria a forma correta. Viu? Lobo Neves nunca, olha o N de Enéas, atrai o pronome oblíquo para perto dele e ele virá antes do verbo. Eu tenho um caso de próclise corretíssimo. Diria-lhe, futuro. Se tem o futuro e não há caso de próclise, a próclise prevalece sobre a mesóclise e a ínclise. Não tem aqui próclise, então o correto seria o quê? Como está lá em cima, eu falaria o quê? Dir-lhe ia. Não é isso? Dir-lhe ia. Então aqui já ficou mais fácil para você descartar também. Ele tinha um problema que, se tem o que, é um pronome, Enéas 4 P's, pronome relativo. Atrai o pronome oblíquo átono para perto dele e ele virá antes do verbo. O correto seria que o mantinha. Então, Enéas 4 P's, muito importante vocês se lembrarem disso daqui. César Rio, questão da transpetro. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o acento indicador da crase é obrigatório. Tem prova? Tem crase. Aí você já sabe. Primeiro ponto, observe o que vem depois da crase. Será que eu uso crase com palavras repetidas? E aqui, agravando a poluição, já estou marcando. Causa à saúde
E agora, um problema a longo prazo, será que eu uso crase antes de palavra no masculino? Então já é clássico aqui, eu não uso crase antes de palavra no masculino, você imagina que já saiba, então se não anote aí no seu caderno, já descarto. Não posso usar crase antes de palavra no masculino. Eu falo o gás. Olha aqui, prazo, também não uso crase, eu sempre brinco. Se você usar crase antes de palavra no masculino, você andará a pé, comprará a prazo, porque você não passará no concurso. Então, a longo prazo não pode ter. É obrigatório, antes de palavras repetidas, frente a frente, pouco a pouco, não use o crase. Ele estava agravando o quê? Com verbo transitivo direto, também não usa o crase, por quê? A crase é a junção da preposição a exigida pelo verbo ou pelo termo anterior, mais o artigo definido feminino a. Com o verbo transitivo direto, você não tem a preposição a. Então, você vai ter somente o quê? O artigo. Você não terá a preposição para compor a crase, para fundir na crase. Então, a alternativa C está correta. A poluição luminosa causa à saúde efeitos negativos. Se você ler aqui, você vai assim, quem causa, causa alguma coisa. Só que aqui é importante você observar, ele causa o quê? Efeitos negativos, objeto direto, não é isso? A quem ou a que? A saúde, objeto indireto. Então tem um verbo transitivo direto e indireto. Se é verbo transitivo direto e indireto, ele vai ter dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Objeto indireto é aquele que vem acompanhado de preposição. Mestre, mas não estou vendo a preposição aqui. Olhe a preposição aqui. Você tem a preposição exigida pelo verbo causa, mas o artigo definido feminino a que vem acompanhando saúde. Causa ao público, causa aos homens efeitos negativos. Deu ao antes de uma palavra masculina, terá crase antes de uma feminina. Então, o correto aqui é causa à saúde, efeitos negativos, letra C. Corretíssima, acento da crase, obrigatório. Então, concursando, questão da SES Gran Rio, concurso do Banco do Brasil. O pronome C, destacado, apresenta a mesma função e classificação que exerce em automatiza-se facilmente qualquer função que envolva detectar padrões nos dados. Então, ele tem a mesma função. Primeira coisa, identificar a função deste pronome C. Pare o vídeo, resolva a questão, vamos ver se você vai gabaritá-la. Então, concursando, vamos resolver a questão agora. Primeira coisa, apareceu o C, você vai saber, será que é uma partícula passivadora ou um índice de indeterminação do sujeito? Vou explicar a diferença entre elas agora. Alugam-se nos últimos anos muitos apartamentos menores. Primeira coisa, tem a partícula se, você vai circulá-la. A partir dali você vai identificar a transitividade do verbo. Eles alugam o quê? Quando eu tenho um verbo transitivo direto, observe aqui, VTD, ou um VTDI, verbo transitivo direto e indireto, este si será o quê? Uma partícula apassivadora. Essa partícula apassivadora vai indicar que o verbo vai concordar com o sujeito, como você pode ver aqui. Eles alugam o quê? Ainda coloquei aqui esse adjunto adverbial, que está entre vírgula, ele pode ser retirado, porque pela ordem direta ele viria ao final da frase. Mas ele pode vir intercalado ou então no início da frase. Aluga o quê? Muitos apartamentos. Muitos apartamentos aqui é o sujeito paciente, correto? Mesmo estando depois do verbo, é o sujeito paciente, aquele que vai sofrer a ação de ser alugado. Aqui eu tenho uma frase em que na voz passiva sintética. Sintética nada mais vem do que de síntese. Então, você está resumindo, a voz passiva resumida. Então, sempre que aparecer o verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto acompanhado do se, você vai observar o sujeito que está aqui depois do verbo e o verbo vai concordar com o sujeito. Não se fabrica o quê? Verbo transitivo direto. Alimento vai ser o quê? O complemento, o objeto direto. E neste caso aqui, porque esse objeto direto ele está no singular, não é isso? Então, o verbo obrigatoriamente estará
no singular. Então, o correto é não se fabrica. Observe o se aqui. Este se é uma partícula passivadora. Por que que aqui ele veio depois e aqui ele veio antes do verbo? Porque aqui nós temos um caso de próclise exigida pela palavra negativa. Você já sabe, se tem palavra de sentido negativo, você vai colocar o pronome oblíquo átono antes do verbo, correto? Mas se for um verbo transitivo, não se trata de quê? Verbo transitivo indireto. Se for um verbo intransitivo, um verbo transitivo que as bancas cobram muito, ou um verbo de ligação, ele fica, o verbo aqui, neste caso, ficará na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque essa partícula se aqui, ela é o índice de indeterminação do sujeito. Isso quer dizer o quê? Que o sujeito será indeterminado, correto? Então, não dá para errar. Pense nisso aqui, lembre-se disso. Não se trata, mas eu tenho dificuldade em transitividade verbal, não sei se é um verbo transitivo direto ou indireto. Não importa, observe aqui, ó. Quer dizer, importa, mas você vai conseguir saber. Esse dia aqui, ele é o quê? Uma preposição. O verbo acompanhado de preposição é um verbo transitivo indireto. E o verbo mais cobrado aqui é o trata mesmo. Então, o correto é não se trata de boas ações. Ah, mas isso aqui não é um sujeito no plural? Não, acabei de falar que o sujeito será indeterminado. Sempre que for um índice de indeterminação do sujeito, sujeito indeterminado. Então, agora que você já sabe que o se, neste caso, é uma partícula ou um pronome apassivador, já ficou mais fácil. Então, para que o se seja uma partícula apassivadora, eu tenho que ter o quê? Um verbo transitivo direto e indireto ou um verbo transitivo direto. Ele automatizou o quê? Qualquer função. Então, eu já sei, se é verbo transitivo direto, o se é partícula apassivadora. Vamos escrever aqui embaixo também o se. Partícula apassivadora com verbo transitivo direto. Agora, ele será um índice de indeterminação do sujeito se ele for um verbo transitivo indireto. Você vê a forma como eu abrevio aqui para você já fazer a analogia. O i de verbo transitivo indireto é o mesmo i de índice de indeterminação do sujeito. Já facilitou bastante. Alguns trabalhadores mais velhos arrependem-se. Eles não se arrependeram de quê? Verbo transitivo indireto. Ah, mas eu tenho dificuldade em transitividade verbal. Você já observa que o quê? O de é uma preposição. Então, o verbo que vem acompanhado de preposição é um verbo transitivo indireto. Então, arrependem-se de alguma coisa. E se é verbo transitivo indireto, o i é o mesmo i de quê? De índice de indeterminação do sujeito. E eu preciso de quê? Partícula passivadora. Eles não se acostumaram com o quê? Novamente, com preposição. Ah, se tem preposição, verbo transitivo indireto. Se é verbo transitivo indireto, o se é índice de indeterminação do sujeito. E então, concursando, lá no nosso site cienciaexata.com tem um curso da SES Gran Rio. O link do nosso site está aqui na descrição do vídeo. Venha fazer parte da nossa turma CIEX. O mercado vem mudando. Trata-se. Aí você vai falar, se eu chegar e falar, trata-se. Aí você vai falar de quê? Opa, o de é preposição. Aí eu já sei. Então, se eu tenho uma preposição, o verbo é transitivo indireto. O se será o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Ainda se hesita diante da escolha. Então, primeiro ponto, já vem marcada aqui a palavra se. Hesita é o verbo. Aqui você já observa o quê? Uma locução prepositiva. Se tem preposição ou locução prepositiva, você já sabe. Neste caso, não é partícula passivadora. Então, eu terei um índice de indeterminação do sujeito, mas não é partícula apassivadora. Ao longo do tempo, eles verificam o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, você já sabe. Neste caso, o se é uma partícula apassivadora. Então, a alternativa E está correta. O que você vai fazer? Você, para identificar se realmente é uma partícula passivadora, apassivadora, voz passiva. Então, aqui, verificam-se mudanças, eu tenho uma voz passiva sintética. Você coloca a frase na voz passiva analítica.
mudanças nas habilidades são verificadas. Opa, então verbo transitivo direto, partícula passivadora e o verbo no plural, porque está concordando com o sujeito paciente. Mudanças no plural, verbo também no plural. É o exemplo clássico de vendem-se casas. Casas no plural, então o verbo também no plural. Aluga-se apartamento. Apartamento no singular, verbo também no singular. E vamos à resolução de mais questões. Como você pode ver, questão da SES Gran Rio para o concurso do BASA, cargo escriturário, prova aplicada em 2022. Esta questão está contemplando pontuação, vírgula. Pare o vídeo e vamos ver se você vai conseguir gabaritá-la. Então, agora que você já resolveu a questão, vamos ver se você conseguiu acertá-la. Vamos marcar a alternativa em que o emprego da vírgula está plenamente atendido. Você pode observar a primeira alternativa. A criação de animais para a produção de alimentos é de grande importância. Você que já tem o hábito de assistir às minhas aulas, eu sempre falo de quê? Do SVC. Você não pode separar por vírgula, que seja o sujeito do predicado, eu ainda simplifiquei. Não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Primeira coisa, identifique o verbo de ligação é. Então, o que é de grande importância? A criação de animais para a produção de alimentos. Núcleo do sujeito, criação. Então, aqui eu tenho o sujeito, eu tenho o S e aqui eu tenho o verbo. Não posso separar por vírgula o sujeito do verbo. A floresta amazônica, apesar de parecer homogênea, possui. Então, observe que aqui está o verbo, não é isso? A floresta amazônica, aqui está o sujeito. Então, esta alternativa está errada? Nada disso. Ela está correta porque quando aparecerem entre o sujeito e o verbo duas vírgulas, provavelmente a frase estará correta. Por quê? Apesar de parecer homogênea, aqui eu tenho o quê? Uma oração subordinada adverbial, não é isso? Adverbial. Quando tiver uma oração subordinada adverbial deslocada para o início da frase ou intercalada quando ela está no meio da frase, ela virá separada por vírgula. Por quê? Ela vai exercer a função de um adjunto adverbial. Adjunto adverbial de longa extensão, intercalado, virá entre vírgula. A floresta amazônica possui muitas diferenças na sua vegetação, apesar de parecer homogênea. Conseguiu compreender aqui então? Por quê? Porque aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial intercalada. É o mesmo que um adjunto adverbial. Adjunto adverbial de longa extensão no meio da frase virá separado por vírgula. Esta alternativa B está correta. A melhor maneira de proteger as povoações situadas nas margens dos rios é procurar soluções que impeçam o comércio ilegal. O que você observa? Aqui está o verbo de ligação de novo. Então, a melhor maneira de proteger as povoações situadas nas margens dos rios é procurar. Então, aqui também não terá esta vírgula, porque vamos separar da mesma forma o sujeito do verbo. Não tem problema. Se de repente aparecer um sujeito oracional, aquele que vem por meio de oração, nós já sabemos, também não pode ser separado do verbo por vírgula. Então, lembre-se, questão de vírgula, na sua prova, já vá lá em cima e coloque SVC. E tem também a SUVECA. A SUVECA é o quê? A ordem direta das frases. Quando a gente volta aqui, qual que é a ordem direta das frases? SUVECA. Então, sujeito, verbo, complemento e o adjunto. Observe o adjunto adverbial. Quando essa ordem estiver modificada e for um adjunto adverbial de longa extensão, você usará a vírgula. Então, SUVECA, ela possui o quê? O complemento, objeto direto, muitas diferenças. Aí você vai observar o quê? Cadê? Até aqui eu tenho o quê? SUVEC. Cadê o A de adjunto adverbial? Ele está intercalado. Modificou a ordem SUVECA,
você vai se lembrar de que virá separado por vírgula. O estado do Amazonas apresenta, ele aqui, sujeito, né? O estado, vamos pegar aqui, coloco sempre no núcleo do sujeito. Sujeito, então vamos colocar tudo aqui. Aqui eu tenho o sujeito, não é isso? Então, e aqui eu tenho o verbo. Aqui eu tenho o quê? O complemento. Ele apresenta o quê? Verbo transitivo direto. A maior população indígena do Brasil. Aqui eu tenho o quê? Um objeto direto. Eu não posso separar o verbo do complemento por vírgula. O número de estudiosos preocupados com o futuro do planeta aumentou. Aí você vem aqui ao verbo, fala o que aumentou. Então, verbo. Cadê o sujeito? O número de estudiosos. Então, não posso separar por vírgula o sujeito do verbo. Lembre-se do SVC. Entre o sujeito e o verbo, não pode ter uma vírgula. Se forem duas vírgulas, eu terei um adjunto adverbial intercalado. Aí, de repente, é a alternativa correta, como ocorreu nesta questão. Vamos à resolução de mais. Então, concursando, vamos ver se você conseguiu gabaritar esta questão. Em que alternativa a concordância verbal está correta? Restava cerca de 15 candidatos para a entrevista. Certo ou errado? Primeiro ponto, identifique o verbo e faça a pergunta. O que restava? Cerca de 15 candidatos. Quando aparecerem essas expressões de valor aproximado, observe que aqui é de valor aproximado, não é expressão partitiva. Tem em uma alternativa aqui a expressão partitiva. Aqui é a expressão de valor aproximado. Cerca de, quando aparecer, o verbo vai concordar com o numeral. Então, neste caso aqui eu vou falar o quê? 15 candidatos restavam. Então, o correto é restavam. Por quê? Esta expressão partitiva, quando ela aparece, o verbo concorda com o numeral. Restavam cerca de 15 candidatos restavam. Não sou eu que elaboro as perguntas para as entrevistas. Observe só. Quando aparecer os pronomes que e quem, pronomes relativos, que e quem, tem duas regras bem interessantes. Se aparecer o pronome que, o verbo vai concordar com o seu antecessor, com o termo anterior dele. Então, eu falo, eu elaboro, não é isso? Então, o correto aqui seria o quê? Não sou eu que elaboro. Retire o quê? Eu elaboro, correto? Então, aqui eu descarto porque está elaboro. Mestre, e se fosse o quem? Não sou eu quem elabora. Aí, neste caso, quando aparece o quem, você aí estaria correto. Por quê? Neste caso, o verbo aqui estaria concordando com o pronome relativo quem. Este pronome é de terceira pessoa. Lá na terceira pessoa não é ele, então eu falo o quê? Ele elabora. Então, quem elabora, ele elabora. Anote também. Tem o pronome que, o verbo concorda com o pronome anterior, com o pronome pessoal anterior. Não sou eu que elaboro, não somos nós que elaboramos. E agora, se aparecer o quem, aí o verbo vai concordar com o quem, ficando na terceira pessoa, ou ele pode concordar também com o termo anterior. Aí há duas possibilidades, ficaria. Não sou eu quem elaboro, não sou eu quem elaboro. Tem o quem? Duas possibilidades. Tem o que? Somente o pronome que vem antes. No futuro, a maioria das tarefas poderão ser realizadas por algoritmos. Eu disse ainda há pouco daquelas expressões que indicam o quê? Uma quantidade aproximada. É diferente, por exemplo, das expressões, agora vou colocar aqui, as expressões partitivas, não é isso? Expressões partitivas são aquelas que indicam uma parte, grande parte de, a maioria de, principalmente a maioria de, que é muito usada. Quando aparecerem as expressões partitivas, as duas formas são aceitas. O verbo pode vir no singular ou no plural. Observe aqui a nossa alternativa. A maioria das tarefas eu falaria o quê? Poderá ser feita, porque estaria concordando com a maioria. A maioria poderá.
e também pode concordar com aquele determinante, o substantivo. Então, a maioria das tarefas, as tarefas poderão. Então, a alternativa C está correta. Apareceu o sujeito ou expressão partitiva, o verbo pode concordar com a expressão ou com o substantivo que vem depois. Agora, se aparecesse só, a maioria poderá ser realizada, aí sim. Mas neste caso aqui, como apareceu seguido de substantivo no plural, pode ficar no singular ou no plural. A maioria das tarefas poderá ou a maioria das tarefas poderão. Se fosse a maioria das tarefas poderá ser realizada. Por quê? A maioria realizada. Aí eu teria que tirar o S também. Nenhum de nós estamos preparados. Quando aparecer aqui nenhum de nós, nenhum deles, por exemplo, o verbo vai concordar com o nenhum. Nenhum é a mesma coisa que ele. Então eu falo o quê? Nenhum de nós está preparado. Ok? Nenhum de nós está preparado para a responsabilidade. Apareceu nenhum de, o verbo vai concordar com o nenhum, e não é com o nós. Mais de um indicador são usados para a seleção dos profissionais. Apareceu aqui a expressão mais de um, o verbo é no singular. Então, mais de um indicador é usado para a seleção dos profissionais durante as entrevistas. Então, as bancas cobram muito também esta regra. Quando aparecer mais de um, vai concordar com o numeral, olha aqui. Um é usado, mais de dois indicadores são usados. Ah, mas outro dia eu vi esta expressão e estava no plural. Mais de um aluno se abraçaram. Vou colocar aqui, se abraçaram. Então, abraçaram-se. Não vamos observar aqui a colocação pronominal. Neste caso, olha aqui, eu coloquei os dois, né? Apareceram aqui neste caso, mais de um aluno se abraçaram. Por que o verbo está no plural? Porque está indicando reciprocidade. Quando indicar reciprocidade, aí você já sabe, precisa de duas pessoas, não é isso? Então, um abraçou o outro abraçou um. Quando aparecer a expressão mais de um indicando reciprocidade, verbo no plural. Se não for, verbo no singular. E pode ser também que apareça assim, mais de um aluno, vírgula, ou então, mais de um professor, mais de um professor, aí verbo no plural, chegaram. Porque, neste caso aqui, sujeito composto, mais de um aluno e mais de um professor, chegaram. Sujeito composto, verbo no plural. Mas se aparecer somente o mais de um, vai concordar com o numeral e ficar no singular. E vamos à próxima. Já para técnico bancário, a forma verbal está correta onde? Olha o se. Não vou resolver o se. Eu quero que você pare o vídeo e resolva o se. Nesse caso, é comercializa-se ou comercializam-se? O que você me fala? Vamos ver se você se lembra, sim ou não. Então, vamos ver? Ele comercializa o quê? Verbo transitivo direto. O se é o quê? Partícula passivadora. Então, o verbo vai concordar com o sujeito paciente. Sujeito. No plural, o verbo precisa de estar no plural. Então, o correto seria o quê? Comercializam-se. A especulação mais o comércio, aí eu já sei. Neste caso aqui, sujeito composto. Se eu tenho um sujeito composto, eu tenho um verbo obrigatoriamente no plural. Estes trechos que vêm entre vírgula, pode retirar. Olha aqui, a especulação e o comércio legal podem tornar. Certinho? As notícias informam que até hoje em nenhuma parte do mundo, olha o se de novo. Eles substituíram o quê? Verbo transitivo direto, então se é partícula passivadora. Totalmente as moedas plural. Então aqui, que se substituíram as moedas. Então aqui neste caso, letra C, que está correta, eu poderia falar assim, ó, substituíram, simplificando-se as moedas. Simples assim. Substituíram-se as moedas foram substituídas. De acordo com as regras do mercado, criou o quê? Verbo transitivo direto, 21 milhões, sujeito no plural. O se é o quê?
partícula passivadora. Se tem uma partícula passivadora, o verbo vai concordar com o sujeito no plural. Então, o correto seria o quê? Criaram-se apenas estes pontos. O valor dos produtos comercializados, o que seria? O que seria determinado? Os produtos comercializados, não, o núcleo do sujeito aqui é o valor, então eu tenho um sujeito no singular. O valor seria determinado por uma moeda virtual. Descarto também a alternativa é porque o verbo precisa de concordar com o sujeito. Sujeito no singular, verbo também no singular, ok? Show de bola? Tranquilo, tranquilo? Então vamos lá, turma! O grupo de palavras que atende às exigências relativas ao emprego ou não do hífen, quando usar ou não, segundo o vocabulário ortográfico da língua portuguesa é: primeiro ponto, onde terá hífen, onde não terá. Extraescolar. Gente, você já ouviu falar na regra dos opostos se atraem. Por exemplo, autoescola, não é isso? Autoescola é junto, por quê? Quando o prefixo termina com uma vogal e a palavra da frente começa com uma diferente, eles se juntam. Os opostos se atraem, então autoescola escreve-se junto. Então, o correto aqui seria o quê? Extraescolar, tudo junto, por quê? Vogais diferentes se juntam, vogais iguais, eu vou escrever aqui o quê? Micro-ondas, separado, por quê? Se os diferentes se juntam, os iguais se afastam, ok? Médico cirurgião. Aqui, observe que isso aqui não é prefixo, então é muito interessante você se lembrar disso. Se for prefixo é uma coisa, mas aqui são duas palavras que formam uma outra com um significado diferente, dando um novo significado à palavra. Aí você vai usar hífen mesmo. Então o correto é médico cirurgião. Bem educado. Apareceram aqui os advérbios bem e mal e a palavra da frente começar com vogal, você já sabe, você vai usar o hífen. Então bem educado está correto. Vagalume é a mesma explicação de médico cirurgião. Então aqui eu tenho duas palavras, isso não é prefixo, atenção. Então, já que não é prefixo, tenho duas palavras que estão criando uma nova, eu vou usar o hífen, tá bom? Vagalume tem hífen. E tem também, importante você se lembrar de que sempre que estiver se referindo à botânica, que seja uma planta, alguma coisa, ou então a zoologia, aos animais, você usará hífen. Então, vagalume também terá hífen por isso. Então, o correto seria vagalume com hífen. Peguei duas palavras, fiz uma composição por justaposição com hífen, porque criou-se um novo significado e está se referindo à zoologia. Porta-retratos é a mesma regra, porta-retrato. Peguei aqui duas palavras, formei uma nova com um novo significado, então vou usar hífen. É a mesma justificativa para vagalume também, médico cirurgião. Dia a dia é sem hífen mesmo, não mais tem hífen face a face, dia a dia, por quê? As palavras aqui compostas que no meio dela tiver uma preposição, você não mais usará hífen. Show de bola até aqui. Arco-íris. Mas arco-íris é prefixo. O mestre Mário falou que quando termina com vogais diferentes se juntam. Então o correto seria arco-íris junto. Mentira. Isso daqui não é prefixo. Aqui eu peguei duas palavras e formei uma nova. Deu um novo significado. Peguei arco-íris. Virou arco-íris. Então aqui está correto, é com hífen mesmo. É o mesmo caso, por exemplo, de médico cirurgião. Aqui eu já tenho contra-regra prefixo, não é isso? Aí essa regra aqui é bem interessante. Quando o prefixo anterior terminar com vogal e a palavra da frente começar com R ou S, você vai dobrar o R ou S. Então o correto aqui é o quê? Contra-regra, não é isso? É o mesmo caso de antissocial, é o mesmo caso de mini-saia, mini-saia também. Então aqui está errado, o correto seria contra-regra escrito junto.
Agora aqui apareceu o prefixo sub. Quando aparecer o prefixo sub, você vai se lembrar e a palavra da frente começar com R, H ou B, aí você vai usar o hífen. Então, está se lembrando disso? Então, aqui subutilizar está correto, aqui foi hífen também, porque a palavra da frente começou com R. Sempre que começar com R, H ou B, você vai usar hífen. Anote aí no seu caderno mesmo, não hesite, correto? Conseguiu gabaritar essa questão? E vamos à próxima. A palavra destacada está grafada de acordo com as exigências da norma padrão. Em qual das alternativas? Lembre-se de que A com H vai indicar o quê? O tempo transcorrido, o tempo passado, não é isso? E também pode ser o verbo haver. Nesta sala há muitos estudantes. Usado no sentido de existir e também no sentido de acontecer. Verbo haver, as bancas cobram muito. Aproveitando o gancho, o verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, não vai para o plural, ok? Lembre-se disso lá para concordância. E o outro a, preposição, pode ser usado para o futuro ou simplesmente uma preposição exigida pelo termo anterior. As cidades mais populosas têm estimulado há alguns anos. Então, quando eu falo aqui há alguns anos, eu poderia falar faz alguns anos. Então, se é faz, é tempo passado, não tem mais o que discutir. A com H e acento, tempo passado. Então, a alternativa A está correta. E por falar em faz aqui, será que correto seria faz alguns anos? Eu moro em São Paulo faz 2 anos ou fazem 2 anos? O verbo fazer, indicando tempo passado, ele é impessoal, ou seja, ele é usado sempre na 3PS, terceira pessoa do singular. Então, o correto é faz alguns anos. O aumento do número de carros verificado há algum tempo, então verificado indica que é um verbo no particípio, vai indicar também uma ação no passado, tem causado, causou o passado. Se é passado, o correto seria o quê? A com H e acento. O conceito das pessoas sobre conforto, bem-estar e sustentabilidade vai modificar-se daqui a algumas gerações. Daqui a pouco, por exemplo, é futuro, não é algo que vem a acontecer ainda. Então, o correto seria somente o A, sem o H. O debate sobre a questão da mobilidade urbana intensifica-se a cada dia. Não está indicando tempo passado, intensifica-se a cada dia, que é o uso normal do A, preposição. Não está indicando tempo passado, não é o verbo haver. Os habitantes da periferia dos grandes centros estão há tempos esperando. Então, eles estão esperando há tempos, ou seja, estão esperando há muito tempo soluções, há muito tempo soluções para seus problemas de transporte. Então, descartei. Fique atento, mesmo, mas cadê o verbo no passado aqui? Dos grandes centros estão há tempos esperando, mas aqui você consegue compreender pela leitura da frase que tem muito tempo, eles começaram há alguns anos esperando e continuam até hoje. Então, aqui, se é tempo passado, tem de ter o H e o acento. Questão de nível superior, mestre, mas por que questão de nível superior se para esse concurso as questões serão de nível médio? Porque a sua prova para esse concurso será muito mais difícil. Na língua escrita, há situações em que algumas palavras e locuções oferecem maior dificuldade, pois podem ser grafadas de forma junta ou de forma separada. A frase em que a expressão em negrito está corretamente grafada é: não mereço ter sucesso, tampouco ser feliz. Quando aparecer aqui tão pouco, esse tão aqui vai ser o quê? Um advérbio. Que estará? Advérbio é a palavra que modifica o ava, o advérbio, o adjetivo e o verbo. E aqui neste caso poderia ser substituído por muito, então faça isso, olha aqui, muito pouco. E esse pouco aqui pode ser o quê? Um advérbio ou também um pronome indefinido. Vamos colocar aqui, ó, um pronome indefinido também, indefinido. E pode ser também, em determinada situação, um advérbio. Então, seria muito pouco.
aqui eu, na realidade, não mereço ter sucesso, tampouco ser feliz. Então, o correto aqui seria o quê? Tampouco, que se escreve de forma junta, para que você possa não errar. E essa é a forma de... o tampouco escrito de forma junta vai significar o quê? Ele também é um advérbio e poderia falar também não. Não mereço ter sucesso, também não ser feliz. Ok? Então, tente substituir tampouco, é usado junto ou separado. Quando for junto, que também é um advérbio, pode ser substituído por também não. Então, aqui está errado, que o correto seria tampouco junto. Nada nos resta senão, aqui ficou fácil. Quando esse primeiro se puder ser substituído por caso, é separado, correto? Então, nada nos resta caso não a angústia de nos saber sabotados. Então, aqui está errado, não posso. Se eu puder substituir por caso, aí vai ser o quê? Uma conjunção esse se. Conjunção o quê? Conjunção condicional, vai indicar uma condição. Você se lembra disso? Agora, o correto aqui, nada nos resta senão. O correto seria o quê? Escrever aqui, ó, senão, junto, senão a angústia de nos saber sabotados. Conseguiu compreender, então? Aí já facilita mais para você. Mas é importante, como você vai aprender aqui resolvendo muitas questões. Então, nada nos resta senão a angústia. Então, esse senão aqui seria a mesma coisa de usar do contrário. Nada nos resta do contrário, a angústia. Procuramos um psicólogo afim. Quando aparecer afim separado, vai expressar uma ideia de finalidade. Olha aqui. Procuramos um psicólogo com a finalidade de evitarmos maior sofrimento. Então, afim separado vai indicar finalidade. Então, aqui está corretíssima a letra C. E afim junto seria, no mesmo caso, de semelhante. Antes tinham, melhor, ainda existem as lojas de vendemos produtos musicais e afins. Então, afins significa o quê? Produtos semelhantes, junto. Faça isso, tente substituir por afim e afins. Se puder usar afins, vai ser junto. Eu não poderia falar. Procuramos um psicólogo a fins de evitarmos. Não. Compramos produtos musicais e afins, produtos semelhantes. Escolhemos a droga. Contudo, trata-se, contudo aqui seria o quê? Mas, porém, contudo, então, se é uma conjunção adversativa, o correto seria o quê? Contudo junto. Então, indicou ressalva, oposição, contudo junto. Conversávamos acerca de nossas. Sempre que puder substituir por sobre, você vai usar acerca junto. Olha aqui. Conversávamos acerca de nossas dificuldades. Conversávamos sobre as nossas dificuldades. Acerca separado aqui pode estar relacionado aqui. Estamos a cerca de 10 metros de casa, perto. Então, aí sim, seria o acerca separado. Como pôde substituir por sobre, eu deveria ter usado acerca junto. Mestre, deixe para mim uma dica fenomenal. Olha aquela mentira que muitas aulas, alguns professores pregam. Aprenda a ortografia em 30 minutos. Mentira. Ortografia você aprende lendo, prestando atenção naquilo que lê, naquilo que ouve também e praticando muitos exercícios aqui no canal do Mestre Mário. Vamos lá então, questão sobre colocação pronominal. Pare o vídeo, vamos ver se você vai gabaritá-la. O pronome oblíquo átono destacado está de acordo com o que prevê a norma padrão da língua portuguesa no seguinte período. Qual está correta? Consideraria-se o QA mais importante que o QI há 2 décadas? Será que está correta? Neste caso aqui, no primeiro ponto, já veio destacado o pronome oblíquo átono si. O que você tem de observar? Identifique o verbo. Será que ele teria de vir antes, depois ou no meio? Sempre que aparecer, primeira coisa de que você vai se lembrar são os casos de mesóclise. O pronome vem no meio do verbo. É quando o verbo está no futuro do presente ou do pretérito. Eu consideraria futuro do pretérito. Se o verbo estiver no futuro, você já sabe. O pronome oblíquo
átono virá no meio dele. Então, considerar-se, vou colocar maiúsculo aqui, considerar-se-ia. Observe só por quê. Eu tenho um verbo no futuro. Se o verbo está no futuro, eu vou usar o pronome oblíquo átono no meio dele. Então, o correto seria considerar-se-ia o que há. Gente, a alternativa B não tem justificativa. Está errada, por quê? Não posso iniciar a frase com pronome oblíquo átono. Então, o te amo está errado? Sim. O correto seria o quê? Amo-te. Porque não posso iniciar a frase com os pronomes oblíquos átonos. As mudanças no mercado de trabalho jamais dar-se-ão sem investimento. Aí você já observa que dar-se-ão, aí você vem aqui e coloca darão. O mestre acabou de falar, quando eu tenho um verbo no futuro, o pronome oblíquo átono vem no meio dele, certo? Até determinado ponto, porque essa alternativa está errada. Por quê? Porque aqui eu tenho N de Enéas, que é uma palavra negativa. Se tenho palavra negativa, a próclise é que manda. A próclise prevalecerá sobre a mesóclise e a ênclise. Se tem palavra atrativa, que neste caso é uma palavra negativa, obrigatoriamente o pronome tem que vir para perto dela e ficará antes do verbo. Então, jamais se darão. Lembre-se de que a próclise manda. O Enéas 4Ps é que determina. Tem palavra atrativa? Tende o pronome vir antes do verbo. Os candidatos que saem-se. Primeiro ponto, os candidatos, este que aqui está retomando um termo anterior. Se retoma um termo anterior, olha o P de Enéas 4Ps. Aqui eu tenho o quê? Um pronome relativo. Pronome relativo, palavra atrativa. Obrigatoriamente o pronome oblíquo átono tem que vir perto dele e virá antes do verbo. Então o correto aqui é que se saem. Não pode usar porque palavra atrativa atrai o pronome para perto dela. Alguns se consideram novamente, vou escrever aqui, Enéas, vamos colocar aqui, 4Ps, não é isso? Isso daqui são as palavras atrativas. Eu já vi que um é pronome relativo, o outro P é de quê? Aí você já falou, pronome indefinido. Tem também os pronomes interrogativos e os pronomes demonstrativos. Observe aqui, alguns é um pronome indefinido. Então, olha o P de 4Ps de Enéas aqui. Se tem Enéas 4Ps, se tem um pronome indefinido, ele atrai o pronome oblíquo átono para perto dele, que virá antes do verbo. Quando o pronome vem primeiro que o verbo, eu tenho um caso de próclise. Então, aqui a alternativa é que está correta. Eu não poderia falar, alguns consideram-se. Não, porque aqui eu tenho palavra atrativa. Show de bola? Conseguiu gabaritar essa questão? Escriturário BB. Na frase, é importante informá-lo dos seus direitos. Emprega-se o verbo informar seguido do pronome oblíquo. Então, aqui está contemplando colocação pronominal. Entretanto, o redator poderia ter optado por empregar, em vez de lo, empregar-lhe. Então, é muito importante aqui você compreender. Lhe você usa com os verbos transitivos indiretos. É o complemento, é o objeto indireto do verbo transitivo direto. Lo, você usa com os verbos transitivos diretos, ou seja, você pode usar o, a, aí você pode também usar o plural e lo, lá. Se o verbo terminar em som nasal, você vai usar no, na, nos e nas. Todos eles podem ser usados no plural também. O que essa questão ela traz de muito interessante aqui é isso. Poderia tirar, como está escrito aqui, ó, importante informá-lo. Eu informo quem? Ele. Verbo transitivo direto. Qual que é o complemento do verbo transitivo direto? O objeto direto. Agora vai tirar o lo e colocar o lhe. A frase resultante, mantendo-se o mesmo sentido, tem de observar isso daqui, e respeitando-se a norma padrão, seria: é importante informar-lhe sobre os seus direitos. Gente, tem colocação pronominal ou transitividade verbal, identifique se é um verbo transitivo direto ou indireto ou VTD-I. E este verbo é o quê? É importante informar. Eu informo quem, e aí, sobre alguma coisa ou de alguma coisa, ou então eu informo a alguém alguma coisa. Muito importante, se você tem um verbo transitivo direto, ele terá de ter como complemento um objeto direto e um objeto indireto.
Objeto indireto é aquele acompanhado por preposição. Questão extremamente abrangente aqui. Colocação pronominal, questão para o Banco do Brasil, daí você já vê o nível que será a sua prova. Estude bastante, inscreva-se no canal, acompanhe a nossa série Edital Total, vocês terão aqui aulas sobre todos os assuntos cobrados no edital. Então vamos entender aqui, ó. É importante informar-lhe, aqui o lhe é o quê? Objeto indireto, não é isso? Sobre é uma preposição, sobre os seus direitos, objeto indireto também. Macete, dica, não pode ter um verbo, ele não pode ter dois complementos iguais. Então aqui a alternativa A já está errada, porque eu informo a quem? A ele, por exemplo, sobre o que? Não pode. Aí eu teria que tirar o sobre. É importante informar-lhes os seus direitos, que aí viraria um objeto direto. Alternativa B. É importante lhe informar a respeito dos seus direitos. Olha aqui de novo. Aqui eu já tenho informar a quem? Objeto indireto. A respeito de quê? Dos seus direitos. Também objeto indireto. Não posso ter, para um verbo transitivo direto e indireto, dois objetos diretos e nem dois objetos indiretos. Isso daqui é clássico. É importante informar-lhe, vou informar a quem? A ele, objeto indireto. De quê? Dos seus direitos. De novo, objeto indireto. Então, teria que retirar aqui. É importante informar a quem alguma coisa. VTDI, não é isso? Qual que é o objeto indireto? O lhe. Eu não falei aqui em cima que o lhe. Olha aqui, verbo transitivo indireto, lhe. O lhe vai ser o objeto indireto. Então, aqui está correto. É importante informar-lhe o quê? Os seus direitos. Quando você faz a pergunta com o que, você já sabe. É um verbo transitivo direto, pede complemento ou objeto direto. Então, a alternativa D de difícil está correta. Conseguiu compreender? Aqui porque inverte, o examinador inverte justamente para ficar mais complexo. Eu poderia falar, é importante, e o que falou aqui em cima, é importante informá-lo dos seus direitos. Vamos entender aqui? Informar, aqui falou o quê? Informá-lo, informar ele, que eu não posso falar na norma culta, na norma padrão, dos seus direitos. Então, eu informo alguém, objeto direto, de alguma coisa, objeto indireto. Olha a preposição aqui. Se tem uma preposição, eu tenho um objeto indireto. Deixe aqui nos comentários se você acertou ou errou esta questão, se ainda tem mais dúvidas também. É importante lhe informar acerca dos seus direitos. A mesma coisa. Objeto indireto, objeto indireto. Então, você não pode também ter, para um verbo transitivo direto e indireto, dois objetos diretos ou dois objetos indiretos. Clássico isso daqui. Então, posso falar, é importante informar-lhe os seus direitos, ou então é importante informá-lo dos seus direitos. Esse verbo informar, ele é bem extensa a forma da regência dele, da transitividade verbal. Se tiver um tempo, já que está estudando para o concurso, retire esse tempo, procure na internet também mais exercícios sobre regência e transitividade verbal, que é extremamente importante. Se tiver dúvida, deixe aqui também nos nossos comentários. O pronome destacado é escriturário bebê, aí você já sabe, questão mais difícil. Eu quero que pare o vídeo e resolva, já vá aos comentários e deixe qual é a alternativa correta. Queria que estivéssemos aqui ao vivo para eu ver o que vocês estavam respondendo. Então, já que você parou e resolveu, vamos ver se você gabaritou. O pronome destacado foi utilizado na posição correta, segundo as exigências da norma padrão. Isso daqui é colocação pronominal. Falou em colocação pronominal, você tem que se lembrar de próclise. O pronome vem antes do verbo. Espera aí que ficou ruim. O mesóclise, o pronome vem no meio do verbo. Mesóclise é fácil, somente quando tiver verbo no futuro do presente, futuro do pretérito, que não houver casos de próclise. E ênclise, o pronome vem depois do
verbo. PPMM é de. Aí você vai compreender o quê? O que as bancas mais cobram? Os casos de próclise. Aí você sabe, se já tiver um advérbio, ele vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dele. Se já tiver uma oração subordinada, aí você já sabe, também atrairá o pronome para perto dele. Se tiver um pronome relativo, que as bancas gostam muito também de cobrar, vai atrair. E se tiver também palavras de sentido negativo, palavras negativas, também atrairá o pronome para perto dele. Aqui estão os casos mais cobrados. Existem outros, sim. Eu sempre falo do Enéas 4P. Vamos colocar aqui, ó. Enéas 4P. Memorize isso aqui para casos de próclise. Então, são as expressões em se tratando. Então, quando aparecer em se tratando, em mais verbo no gerúndio, aí você já sabe, terá caso de próclise. Olha lá, em se tratando de português. Palavras de sentido negativo, aqui, frases exclamativas, que Deus o abençoe. E aqui vem o que elas mais cobram, os advérbios e as orações subordinadas. Enéas 4P, pegue seu caderno, anote aí mesmo. E o 4P é o que? São os pronomes, então vão aparecer, lá em cima já falei, o pronome relativo, depois os pronomes indefinidos, casos de próclise também. Depois os pronomes demonstrativos, este, aquele, aquilo, isso. E depois vem os pronomes interrogativos. Quem me viu, por exemplo. Isso daqui é o Enéas 4P. O Enéas falava só 4 palavras que se candidatou a presidente da República. Memorize o Enéas 4P, vai ajudar bastante. E agora, após a explicação, você continua com a mesma alternativa que você tinha marcado antes? É isso que a gente precisa de ver e vamos ver agora. Quando as carreiras tradicionais saturam-se, os futuros profissionais têm este se. Então aqui, primeira coisa, tem colocação pronominal, circule o pronome oblíquo átono e já identifique o verbo. Então aqui nós temos um caso de ênclise, não é isso? Quando o pronome vem depois do verbo. Será que está correto aqui? Tem palavra atrativa aqui anteriormente? Tem, olha aqui. Quando, não é isso? Quando é o quê? Oração subordinada adverbial temporal. Adverbial temporal. Correto? Então aqui você já sabe. Se tem as orações, olha aqui o Enéas, olha o S aqui das subordinadas, então atrai o pronome para perto dela. É interessante porque a SES Gran Rio aqui, ela foge um pouquinho do padrão adotado pelas bancas. Por exemplo, a VUNESP já vem aqui pertinho mesmo, e aqui não. Muito interessante, não importa se veio antes do verbo, quando não precisa de vir aqui antes do saturam, não. Ele vindo antes, não importa a colocação dele. E você é obrigado a usar o caso de próclise, ou seja, o correto seria o pronome vir antes dele. Caso, se, isso daqui é o quê? Também uma oração subordinada. Subordinada ao quê? Vamos ver se você está se lembrando. Caso, se ele for à festa, eu, alguma coisa. Então, o se é o quê? Uma condição. Se é subordinada, tem de vir para antes do verbo. Por isso que você tem que treinar, se inscrever no canal, porque aqui nós vamos estudar todo o edital com questões da SES Gran Rio. Você tem que conhecer a banca. Então, caso, aí o pronome tem de vir para antes do verbo, porque nós temos a oração subordinada. As empresas têm mantido. Gente, isso aqui também, pegue o seu caderninho aí e já anota aí. Isso daqui é o quê? Uma locução verbal, não é isso? Verbo auxiliar mais verbo principal no particípio. Aqui ficou bem fácil. Se tem verbo no particípio, você já sabe. O pronome oblíquo átono não pode vir depois dele. Então, poderia ser o quê? Tem-se mantido. Não pode vir depois do verbo no particípio. Ah, mestre, mas se eu tiver uma locução verbal com o verbo principal no... Esse verbo aqui, ele está no
infinitivo, quando termina em ar, e ir. Então, locução verbal, verbo auxiliar mais verbo no infinitivo, ou no gerúndio, tanto faz, aqui é a mesma regra para os dois, ou no gerúndio pode vir antes ou depois. Então, aqui está correto, porque poderia ser devem se esforçar ou devem esforçar-se. Memorizou? Particípio não pode. Infinitivo gerúndio pode tudo. Simples assim. Então, a alternativa D que está correta. E a próxima aqui já ficou verbo, pronome oblíquo, e aqui eu tenho o quê? Não, nunca, jamais são palavras negativas. Olha o N de Enéas 4P. Você já tinha ouvido falar em Enéas 4P? Porque tudo isso mentaliza, você memoriza, né? Ele só falava assim durante a propaganda eleitoral dele, que era muito rápido. Meu nome é Enéas, ele só falava 4 palavras, por isso Enéas 4P. Olha aqui, o N de Enéas, aí você já vem e descarta. Se tem o pronome oblíquo átono, tem que vir perto dele e antes do verbo. Questão também para o Banco do Brasil. Tem dúvida? Deixe nos comentários. No trecho do parágrafo 3, as empresas, não compreendendo a importância de ter seus funcionários alfabetizados financeiramente, também não investem nessa área. A oração destacada tem valor semântico de. Então, aqui nós estamos contemplando as orações e estamos falando das conjunções, não é isso? Então, se tem causa, você já vem aqui e coloca primeiro. Por quê? A causa é aquela ação que vai levar a uma consequência. A causa ocorre primeiro. Proporção vai indicar proporcionalidade, a gente utiliza muito à medida que ou à proporção que. Então, quando aparece aqui, à medida que andávamos, mais longe estávamos. Então, anda um pouco, mais longe fica. Anda muito, muito longe fica. Então, aqui tem uma ideia de proporcionalidade. Alternância, nós temos lá ou, ora, não é isso? Quer. Aqui nós teríamos uma coordenada alternativa. Comparação, poderíamos falar como, tal qual. Consequência vai aparecer tão ou então tal, por exemplo, junto com o que? Tão que, tal que. Então, neste caso, será que aqui nós temos uma conjunção? Será que aqui nós temos uma oração que tem valor semântico de causa, proporção, alternância, comparação ou consequência? Vamos ver? As empresas, não compreendendo a importância de ter seus funcionários alfabetizados, também não investem nessa área. Então, o que ocorre aqui primeiro? Primeiro, elas não compreendem a importância e depois não investem, ou elas não investem e não compreendem? Então, o fato delas não compreenderem ocorre primeiro. Primeiro, elas não compreendem para depois não investirem. Aquela ação que ocorre primeiro, então, eu tenho uma ideia de causa. Observe, as orações subordinadas adverbiais causais, elas exprimem uma circunstância de causa. Quando fala circunstância, por quê? Adverbial. Advérbio é que exprime uma circunstância de causa, modo, lugar, tempo, dúvida, negação, afirmação. Então, elas são introduzidas pelas conjunções porque, já que, uma vez que, visto que, pois que, como, posto que. Muita atenção a essa conjunção como. Ela aparece muito expressando uma ideia, uma circunstância de causa. Como não estudou, não passou no exame. O que ocorreu primeiro? Primeiro, ele não estuda para depois não passar. Ação que ocorre primeiro, ideia de causa. A rua está molhada porque choveu durante a noite. Aqui nós temos o porquê. Pode ser explicativo ou causal. Vamos ver? Primeiro, chove ou primeiro a rua fica molhada? Primeiro chove. Então, choveu para depois a rua estar molhada. Então, aqui eu tenho uma ideia de causa, correto? Memorizou aí? As orações subordinadas adverbiais causais são aquelas que ocorrem primeiro, levando a uma outra ação, a uma consequência. Observou aqui? Porque, já que, uma vez que. Quando a gente volta aqui, você vai falar, ok, a alternativa A está correta, mas cadê as conjunções? Já que, visto que, como, por quê? Não aparece por quê? Aqui eu tenho uma oração reduzida, não é isso? Oração subordinada, adverbial, causal, reduzida de quê? Quando termina em ando, endo ou indo, é reduzida de
gerúndio. Se você for desenvolver esta oração, atenção, as desenvolvidas, nelas aparece a conjunção. As reduzidas, não. Então, eu poderia falar o quê? As empresas como, vou colocar aqui, as empresas como não compreendem a importância de ter seus funcionários alfabetizados financeiramente, também não investem nessa área. Aqui já aparece a conjunção como. Então, primeiro ela não compreende, depois não investe. Neste caso, expressam a ideia de causa, nada de proporção, nem alternância, nem comparação, nem consequência. As vírgulas, também terá vírgula na prova que você fará em breve. Se tem vírgula, primeira coisa que você já vai anotar aí na sua prova é SVC e SUVECA. Principalmente o SVC. Você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Vamos ver? Há algumas décadas. Aqui eu tenho o quê? Um adjunto adverbial. Ele está expressando uma ideia de quê? De tempo. Observe só. Aqui já tem a SUVECA. O que é a SUVECA? É a ordem direta das orações. Nós temos o sujeito, o verbo, o complemento e o adjunto adverbial. O que ocorre com a vírgula? Quando esse adjunto adverbial ele muda a ordem SUVECA, se ficar, por exemplo, aqui ficou o quê? Vamos ver? Vamos achar o sujeito. Alguém, sujeito, não é isso? Falasse, verbo. Ele falou em quê? Em educação, complemento. Cadê o A? Olha onde está o A. Então interferiu, mudou a ordem, aqui ficou a SUVEC. Não pode ser. Mudou essa ordem quando esse adjunto adverbial estiver no início da oração ou intercalado, ele virá separado por vírgula. Então a vírgula até aqui está correta. Há algumas décadas, se alguém falasse, se você fala em alguma coisa que tem o verbo e o complemento separado por vírgula. Não pode, SVC. Em educação financeira, causaria um certo estranhamento. Então, há algumas décadas, se alguém falasse em educação financeira, não precisa dessa vírgula. Se alguém falasse, alguém causaria. Então, isso causaria um certo estranhamento. Vírgula errada aqui. No VC, você já descarta a alternativa, correto? Relacionar-se bem com o dinheiro, de acordo com os especialistas, é uma forma de levar uma vida mais saudável, sem percalços. Primeira coisa, o que é uma forma de levar uma vida mais saudável? Faça a pergunta. Relacionar-se bem com o dinheiro. Então, aqui eu tenho um sujeito. Se eu tenho o sujeito e aqui eu tenho o quê? O verbo. Você já sabe, não posso separar por vírgula o sujeito do verbo, você já descarta a alternativa. É preciso criar uma cultura de discutir na família, na escola, com os amigos sobre como usar melhor recursos financeiros. Então, criar uma cultura de discutir o quê? Ou então sobre o quê? Sobre aqui já é uma preposição. Então, se o verbo vem acompanhado de preposição, é um verbo transitivo indireto. Então, é preciso criar uma maneira de discutir sobre como usar os recursos financeiros na família, na escola, com os amigos. Então, este trecho aqui é um adjunto adverbial. Ele está intercalado, você observa que ele está entre o verbo e o complemento. Se ele está entre o verbo e o complemento e ele está intercalado, ele virá separado por vírgula. Então, vamos ver. E agora, será que esta vírgula está correta? Vou apagar aqui para ficar mais fácil. Ele discutiu sobre como usar melhor. Então, aqui discutiu sobre. Aí, nós temos aqui, então, certinho. Adjunto adverbial intercalado, letra C está correta. Por quê? Se eu colocar na ordem direta, é preciso discutir sobre como usar melhor os recursos financeiros na família, na escola, com os amigos. Então, esse adjunto adverbial que viria no final da frase, como ele está no meio, ele virá separado por vírgula. Letra C, correta.
A educação financeira, apesar de não resolver o problema da falta de dinheiro, faltou uma vírgula aqui, vamos ver então. O que pode auxiliar? Vou apagar aqui. O que pode auxiliar? Faça a pergunta com o verbo, vamos identificar o sujeito, a educação financeira. Aqui eu tenho o sujeito. Se eu tenho o sujeito e aqui eu tenho o verbo, entre o sujeito e o verbo não pode ter vírgula. Olha a vírgula aqui, então descarto a alternativa D. Por quê? Mas então se tiver duas, pode sim. Observe, a educação financeira pode auxiliar com um controle maior de seu gasto, apesar de não resolver o problema da falta de dinheiro. Aí você vai falar assim, apesar de, isso aqui eu teria o quê? Uma oração subordinada adverbial, não é isso? Adverbial concessivo. A oração subordinada adverbial, ela vai exercer a função de adjunto adverbial. Então, se tem um adjunto adverbial entre o sujeito e o verbo, ele virá separado por duas vírgulas. Se for de longa extensão, como você pode ver aqui. Então, é de longa extensão, como no caso, virá separado por duas vírgulas. Anote aí. Pode usar os dois braços, não um. Ou seja, entre o sujeito e o verbo, pode haver um termo que esteja entre vírgulas, mas se tiver só uma vírgula, está errado. Então, correto aqui teria vírgula, falta de dinheiro, vírgula, pode auxiliar. Ele auxilia com o quê? Entre o verbo e o complemento, não tem vírgula, com controle maior também de seu gasto. Não vou separar que seja o adjunto nominal ou o complemento nominal do seu substantivo do nome, então aqui não pode ter vírgula. Um controle de quê? De seu gasto. Complemento nominal não é separado do substantivo por vírgula. Então faltou uma vírgula aqui e colocou vírgula onde não deveria. Não gastar em demasia, não acumular dívidas, refletir sobre seus ganhos e gastos, poupar, são meio confuso aqui. Então vamos devagar. Não gastar em demasia, vírgula, não acumular dívidas, refletir sobre seus ganhos. Aqui nós temos uma enumeração ou termos que exercem a mesma função sintática. Então, termos que exercem a mesma função sintática virão separados por vírgula. Então, não gastar em demasia, não acumular dívidas, refletir sobre seus ganhos. Aqui não tem vírgula aqui. Quando você usa vírgula antes do E? Quando forem sujeitos diferentes. Se não forem sujeitos diferentes, você não usará a vírgula. Sobre seus ganhos e gastos e poupar são estratégias ao invés da vírgula aqui. Depois que eu já usei as vírgulas, no lugar da última, daquela enumeração ou dos termos que exercem a mesma função sintática, eu uso o E. Ganhos, seus ganhos e gastos e poupar são estratégias para gerir melhor suas finanças. Descartei aqui também essa alternativa porque usou uma vírgula antes do E. Você vai usar a vírgula antes do E quando for uma repetição ou quando forem sujeitos diferentes, correto? No trecho, às organizações cabe o desafio de orientar seus clientes. Aqui é interessante você observar que isso daqui não é o sujeito, porque aqui nós não temos uma crase, então aqui nós temos a junção da preposição a mais o artigo definido feminino a. E não há sujeito preposicionado. Então isso aqui é o quê? Um objeto. Cabe o desafio de orientar seus clientes, já que, na maioria das vezes, eles não sabem quais os limites da privacidade digital. A expressão destacada expressa noção, ideia de que. Primeira coisa, vai resolver questão sobre conjunção. Primeira coisa, você vai olhar aqui, ó, tem causa ou causalidade, você vem aqui e já coloca primeiro. Ou seja, a causa ocorre primeiro, a causa vai levar a outra ação, a uma consequência. Você já ouviu muito falar em causa e consequência. Então, vamos ver aqui. As organizações cabe o desafio de orientar seus clientes, já que na maioria das vezes eles não sabem quais são os limites da privacidade digital. Primeiro, você não sabe e é orientado, ou primeiro orienta porque você não sabe? Primeiro aqui, as pessoas não sabem, observe aqui. Já que na maioria das vezes eles não sabem quais são os limites da privacidade. Primeiro eles não sabem e depois eles recebem orientação. Você é orientado sobre
algo que você não sabe o que é. Então, esse já que aqui nós temos o quê? Uma locução conjuntiva, que nada mais é do que uma conjunção que vai expressar uma ideia de causa. Então, aqui você já gabarita a questão. Memorize isso. Tem causa nas alternativas, vai lá e coloca primeiro. Se aquilo não acontecer primeiro que as outras, não pode ser causa. Condição, se, caso, vai indicar a condição para que aquela outra ação aconteça. Irei à festa se eu tiver dinheiro. Ou seja, para ir à festa terá de ter dinheiro. Finalidade, é muito comum as bancas cobrarem para mais mais um verbo no infinitivo. São o que eu chamo de parar, parer, parir. Não existe o verbo parer, não é isso? Mas é só para você memorizar. Concessão, ela indica o quê? Uma ideia oposta. A mais usada delas é a embora, correto? Comparação vai aparecer lá o como, tal qual, aí já é mais fácil. A frase que, ao ser reescrita, guarda o mesmo sentido do trecho do parágrafo 3. Não, eu trouxe só o trecho, nem precisamos voltar ao parágrafo. Enfim, embora todos lidem diariamente com dinheiro, poucos se dedicam a gerir melhor seus recursos. Como vamos reescrever esta frase sem mudar o sentido do trecho? Então, enfim, embora todos lidem diariamente com dinheiro. Então, já grifei aqui a conjunção embora. Caro concursando, para qualquer banca que você for fazer prova de qualquer banca, você precisa memorizar a conjunção embora. Observe só, quando aparecer a conjunção embora, ela vai expressar uma ideia de concessão. Ela é uma concessiva. O que é uma oração subordinada adverbial concessiva? Vou explicar agora para você. Observe só. Trouxe aqui uma breve explicação dessas conjunções subordinadas adverbiais concessivas. Muita gente tem dificuldade. Memorize, anote. Imagino que você que acompanha as aulas aqui nos nossos cursos também já saiba. Quando fala lá da concessiva, simples assim, ó. Ela indica um fato oposto. Então, aqui nós temos ao embora. Já vou colocar aqui. Ela indica um fato concessiva. Indica um fato contrário ao da oração principal, mas não impede aquela ação expressa na oração principal de acontecer. Ok. Então, oração principal, aquela que não vem acompanhada por conjunção, que não tem a conjunção. E, neste caso aqui, você já consegue identificar o quê? A oração principal, você consegue entender. Aqui acima eu falei o quê? Que essas orações subordinadas adverbiais, que sejam as adverbiais, as adjetivas, as substantivas, o próprio nome já diz, elas são subordinadas à principal. O que quer dizer isso? Que elas são dependentes da oração principal. Sintaticamente, dependentes. Sintaticamente, quer dizer isso? Que elas dependem da oração principal para ter sentido. Se eu chegar aqui e falar assim, ele foi à festa. Ok. Se eu chegar e falar, embora estivesse doente. Você entendeu? Não. Então, isso daqui, por isso que ela é subordinada. Por quê? Porque ela depende sintaticamente da oração principal para ter sentido. Então, subordinada, já entendi. As coordenadas, elas são independentes. Você já consegue compreendê-las sem precisar uma da outra. Agora, voltando à concessiva que a VUNESP adora. As concessivas, elas expressam o quê? Uma ideia contrária da oração principal. Então, olha a oração principal. Ele foi à festa. Quem está doente é contrário a ir à festa, não é? Mas dessa oração concessiva aqui, ela não vai impedir o fato expresso na oração. Vou colocar aqui. Na oração principal de acontecer. Bem simples assim. Embora estivesse doente, foi à festa. É uma oposição, festa e doença? Sim. Mas ele foi ou ele não foi? Ele foi. Então, é um fato contrário ao da oração principal, mas não impede aquela ação da oração principal de acontecer. Tanto é que ele foi. Conseguiu a aprovação, embora não tivesse tempo de estudar muito. Oração principal, a outra ali você já viu, embora, poderia ser mesmo. Aí, olha aqui, conseguiu a aprovação, embora não
tivesse esse tempo de estudar. Primeiro ponto, a oração principal. Ele conseguiu. Então, aquela ação da oração principal aconteceu. Quem não tem tempo para estudar, você que é concurseiro, você sabe, é mais difícil de conseguir a aprovação. Então, é um fato contrário ao da oração principal, mas não impede de acontecer. Por quê? Mesmo ele não tendo tempo, ele conseguiu a aprovação. Então, agora que você já compreendeu o sentido de uma concessiva, onde tem também uma concessiva? Se aqui aparece quando já vai expressar uma ideia de tempo. Embora todos lidem diariamente com dinheiro, poucos se dedicam a gerir melhor. Então, aqui nós já vimos esta ideia oposta, então vou colocar aqui. Oração principal. O que é a concessiva? A concessiva é uma ideia oposta, vou anotar aqui. Ideia oposta à da oração principal, mas não impede de acontecer. Então, primeiro, eles lidam com dinheiro. Lidar com dinheiro é oposto a se dedicar a gerir melhor seus recursos. Mas aqui você observa que a ideia da oração principal, ela aconteceu. Não foi impedida de acontecer. Poucos ainda se dedicam a gerir melhor seus gastos, mesmo que todos lidem diariamente com seu dinheiro. Enfim, quando todos lidam diariamente, quando ideia de tempo. Enfim, por todos lidarem diariamente com dinheiro, poucos se dedicam. Quando aparecer aqui, será que é uma ideia de causa? Sim, que nós temos uma ideia de causa. Por quê? Você observa que primeiro lida e depois se dedicam a gerir. Mas a ideia que nós queremos é uma ideia de concessão. Então, vou descartar a alternativa B. Enfim, como todos lidam diariamente com dinheiro, poucos se dedicam a gerir. Como também expressa uma ideia de causa. E nós queremos uma ideia de concessão, por quê? Por causa da conjunção embora. Enfim, apesar de todos lidarem, eu poderia falar mesmo que todos lidem, embora, enfim, embora todos, como fala aqui em cima, todos lidem diariamente. Neste caso aqui, a alternativa D está correta, porque aqui expressa uma ideia de concessão. Mestre, não sabia que apesar de expressa uma ideia de concessão. Vá pelo sentido. Se tem conjunção, você tem de se lembrar da ideia, do sentido que ela estabelece. Observe. Apesar de lidarem com dinheiro, poucos se dedicam a gerir melhor seus gastos. Então, aqui nós temos uma ideia de oposição, uma ideia oposta da oração principal, mas a ideia da oração principal, a ação da oração principal aconteceu. Mesmo lidando, poucos se dedicam a gerir melhor seus ganhos. Então, ideia oposta da oração principal, mas não impede aquela ação da oração principal de acontecer. Enfim, desde que todos lidem diariamente com dinheiro, eu poderia substituir por caso ou se. Enfim, se todos lidarem diariamente com dinheiro, desde que, caso ou se, vai expressar uma ideia de condição. E eu preciso de uma ideia de concessão, correto? Então, traga para o seu cotidiano, desde que irei à festa, desde que você vá. Então, aqui é uma ideia de condição, então, desde que expressa uma ideia de condição.